E a Europa está acabando assim, do mesmo jeito como o Império Romano acabou. Essa é a pauta do vídeo de hoje. Ela toma por base um artigo escrito por um amigo meu lá do Vêneto, que ele já é falecido, porém é um artigo interessante, né? Eu gostaria de saber também a opinião de vocês, se isso aqui talvez é um exagero, segundo a opinião de vocês, ou se tem algum fundo de verdade, né? Ele faz uma relação ali entre o que tem acontecido com a Europa e o que aconteceu com o Império Romano e vamos discutir um pouquinho sobre isso. Antes disso, se inscreva no canal, curta o vídeo, não deixa de ativar o sino das notificações e é muito importante que você deixe o seu comentário, pode ser um emoji, qualquer coisinha, tá bom? Então isso já ajuda o vídeo a ser melhor ranqueado no YouTube, porque significa que você está interagindo com o vídeo e com o canal. Eu sou Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lenguamar e você é bem-vindo, né? Canal destinado aos vênetos. No primeiro momento que eu vi esse artigo, eu fiquei pensando, será que eu falo, né? Porque é uma coisa bem polêmica. Eu até não vou mencionar algumas coisas que ele disse aqui, mas são coisas bem polêmicas e a gente precisa ter um certo cuidado, principalmente aqui no YouTube, né? Com algumas coisas um pouco polêmicas, para não derrubarem o canal também, né? Olha só, ele começa com algo assim no artigo dele. Entre os séculos 4 e 5, o Império Romano entrou em sua fase terminal. Crise demográfica, econômica, autoagressão ideológica, moral enlouquecida e imigração descontrolada foram os principais vermes que conseguiram corroer a estrutura de um Estado que havia sustentado toda a bacia do Mediterrâneo por 6 séculos. Então ele dá aqui, digamos, uma receita que acabou com o Império Romano e que um pouco mais tarde aqui ele vai começando a fazer uma ligação também com o que acontece com a Europa hoje. O ponto de virada foi em 378 d.C., com o desastre de Adrianópolis, derrota em que o próprio imperador foi morto por aqueles godos, a quem alguns anos antes havia dado asilo em território romano como refugiados em fuga de uma guerra. Então ele coloca entre aspas, novamente fazendo uma ligação com os refugiados de hoje, né? Refugiados em fuga de uma guerra. A partir daí, o destino de Roma estava selado. E ele continua: se substituirmos a palavra Império Romano e a data de 378 pelos anos atuais, o quadro macro-histórico é absolutamente o mesmo, segundo ele, né? Então, houve a grande civilização romana, depois veio a crise demográfica e moral, minada por movimentos religiosos e ideológicos briguentos e nihilistas, pela rejeição dos ideais e costumes que haviam engrandecido, por problemas monetários, distraída por entretenimentos e eventos esportivos com seus homens efeminados e suas mulheres deixando de serem férteis. E acabou sucumbindo à pressão migratória dos bárbaros estrangeiros, inicialmente acolhidos como refugiados e depois senhores de terras. Eu falei que era polêmico, né, pessoal? Isso aqui, enfim, foi ele que escreveu. Eu deixo aí para vocês, na verdade, uma reflexão que a gente poderia fazer. Olha só, se então examinarmos a crise econômica, já se enxertou uma espiral que lembra sinistramente a situação atual. À medida que diminuíam os meios de subsistência das populações do Império, também diminuía a população, e a diminuição da população minava ainda mais a economia, e o Estado romano não respondeu, exceto aumentando os impostos. De fato, existem algumas coisas que são parecidas, né? Quanto à queda da taxa de natalidade, o historiador Máximo Introvigne, o que, né, segundo ele fala que o que enfraqueceu Roma, acima de tudo, foi a disseminação do aborto e várias práticas anticoncepcionais para evitar as então muito frequentes mortes de puérperas por septicemia do parto. Era uma doença que existia lá naquele tempo, né, provavelmente por péssima higiene, enfim, da manipulação ali na hora do parto. Muito provavelmente foi uma série de fatores concomitantes, incluindo o enfraquecimento geral da população que se afastou definitivamente de seus aparatos fundadores, incluindo a realização do indivíduo através da fundação de uma nova e numerosa família. Então ele pontua aqui a questão demográfica. O declínio demográfico não foi combatido nas suas causas profundas. A solução que os dirigentes da época, como os de hoje, parecem ter privilegiado é de importar do estrangeiro as armas que lá faltam. Mas o que era para ser
ser uma integração ordenada e planejada ao império, tornou-se uma invasão incontrolável. Acima de tudo, os godos, oprimidos por funcionários corruptos e finalmente acreditando que tinham forças para se impor, revoltaram-se contra o império. Durante anos, o império aceitou a existência de um Estado real dentro do Estado, como hoje as comunidades islâmicas, as da China ou algumas populações do Oriente. Aí ele fala que o fracasso, ele pontua, se não me engano é o último ponto que ele levanta aqui, o fracasso das políticas de integração. A integração dos bárbaros no Império Romano não funcionou. A ideia de usá-los para resolver os problemas demográficos de Roma revelou-se não apenas mal sucedida, mas suicida, porque nesse interim Roma havia se tornado um pálido fantasma do que havia sido. Em 410, os godos liderados por Alaric, ou Alarico em português, saquearam Roma e destruíram a cidade. Isso também havia acontecido anteriormente na Grécia, cuja abertura aos novos povos, então ele coloca mais uma vez entre aspas, levou à destruição do templo de Deméter e Eleusis, pondo fim à tradição milenar dos mistérios eleusis, fazendo-os sair para sempre do centro da história, que alguém em nossa Europa atual se encarregue da memória antiga. Bem, como eu falei para vocês, é um texto polêmico, eu até tirei algumas partes porque eu achei que ia ser muito polêmico aqui para o YouTube, tá? Não por conta de vocês, eu sei que vocês são pessoas evoluídas, né? Mas sim porque algumas coisas talvez não caem bem aqui, eu não gostaria de ter o meu canal derrubado também. Portanto, eu deixo aí para vocês concordam com isso? Será que isso aqui realmente é verdade ou não é? Assim, obviamente existe alguns problemas demográficos, problemas sociais que não só a Europa enfrenta, mas outros lugares também enfrentam, o Brasil enfrenta, aposto que, enfim, outros lugares do mundo também vão enfrentar, outros lugares aí na Ásia também estão enfrentando, mas é de se pensar, né? A gente precisa dar uma olhada para o passado também, para ver se a gente não está fazendo alguns erros aqui no presente e, óbvio, sem ser levianos em nenhum ponto. Acho que esse é o resultado, a solução, né? Para que a gente consiga agir de um modo melhor. O que você acha? Deixa aí nos comentários. Se não quiser comentar nada, deixa um emoji, qualquer coisa ali. Porém, acredito que teremos alguns comentários interessantes a respeito disso, já que também foi um vídeo muito pedido aí por algumas pessoas que são inscritos aqui no canal, né, sobre essa questão da imigração na Europa e assim por diante. Então deixa seu comentário aí, te convido para fazer parte da Masterclass, vai ser lecionada por um professor lá do Vêneto, a Masterclass a respeito da história territorial e arquitetônica da Sereníssima República de Veneza, em julho, dia 8 de julho, às 10 horas do sábado, tá bom? 10 horas, dia 8 de julho, 10 horas, faz a sua inscrição, manifesta seu interesse aqui pelo e-mail que está aqui embaixo, que é o contato@lenguamario.com, manifesta seu interesse que eu vou fazer a sua inscrição no curso, tá bom? Na Masterclass, não deixa, é uma videochamada. Tchau, tchau, strucon, se vedemo.